tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da Comunidade Evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo? E somente o Evangelho tem poder para libertar. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Para sempre viverei, viverás. E você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás.
razão. Aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Pai do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo de número 13. Livro de Oséias, capítulo de número 13. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, pelo pastor, pela sua família, pelo meu amigo Márcio. Fiz muita amizade aqui. Tenho nas redes sociais várias pessoas dessa igreja. E pregar a palavra de Deus, nós fazemos já faz algum tempo. Eu confesso que eu nunca fui numa igreja para contar testemunho. Então nem sei como vai ser. É novo isso para mim. Eu, sinceramente, quando foi feito o pedido, eu vim mais pela amizade, pelo carinho, pelo amor. Eu quase... Por todo o tempo que eu sou cristão, eu sempre rejeitei a ideia e a proposta de contar testemunho. Por alguns motivos que eu quero pontuar. O primeiro deles, eu tenho vergonha do meu passado, de quem eu fui, não de quem eu sou hoje. O segundo ponto é que quando eu estava em Liberdade, alguns amigos meus falavam para gravar o testemunho e para as igrejas, eu falava que não. Aí eles me mandavam vídeos. Eu não gosto muito de ficar assistindo vídeo. E aí, quando eu olhava assim o vídeo de alguém contando o testemunho, geralmente os comentários embaixo, infelizmente, essa é a nossa igreja hoje atual no mundo, a igreja que eu falo universal, o corpo de Cristo. Ela prega sobre a graça, prega sobre o arrependimento, mas a grande maioria não crê numa transformação. E pelos comentários que eu vi, aquilo me assustava, porque tinha pessoas que diziam assim: dá só um tempo que você vai ver, será que isso é verdade? Então eu sempre tive essa rejeição e esse avesso a testemunho. Mas aí o Márcio me ligou e mandou a mensagem, já tinha me pedido outra vez, e eu gosto muito de pregar a Bíblia, eu nem toco nesse assunto em nenhum lugar. Só numa rádio onde eu trabalhei, o pastor César me pediu muito e ele acabou me convencendo, e na rádio eu contei. Então, eu vou falar algumas coisas que aconteceu na minha vida, com certeza algumas eu vou esquecer. Anotei alguns pontos aqui para uma ordem cronológica, para concatenar todos os eventos que ocorreram na minha vida. Eu quero ler Oséias 13, versículos 5, porque esse texto é o texto que, quando eu lembro quem eu era, esse foi um dos textos que mexeu muito comigo. Tiveram outros, mas esse foi um texto que mexeu muito comigo. O versículo de número 5 diz assim: eu te conheci no deserto, em uma terra muito seca. Pode tomar o seu assento. Bom, acho que para testemunho não tem eloquência, né? Então eu vou falando assim, vocês tenham paciência, amém? Eu falo um pouco rápido, mas o testemunho eu não vou conseguir. A Bíblia eu tenho assim, geralmente na minha cabeça, mas o testemunho eu vou falando, e aí até chegar um momento em aquilo que Jesus fez comigo. Tá legal? Bom, sempre morei em Campinas. A minha adolescência foi como uma adolescência, talvez como a sua. Na nossa época não tinha esse negócio de youtuber, né? Nós queríamos ser jogador de bola. Eu tinha os amigos que queriam tocar pagode e outros que cantavam rap. Então no convívio que nós nascemos, nós não tínhamos muita escolha. Eu tive um pai, e tenho um pai, que na época ele atuava como policial militar. Hoje meu pai é um militar aposentado e meu irmão também é um policial militar na ativa. Meu pai sempre tentou me colocar em escolas boas em Campinas, né? Mas a gente morava em bairro e eu tive o sonho de um dia jogar bola. Eu joguei bola em alguns clubes, mas algumas coisas começaram a atrapalhar o meu futuro.
Eu lembro que nós montamos na época, se chama de banda, mas era um grupo. Nós montamos um grupo de rap. E nós gravávamos algumas músicas em fita, né? Naquela época era fita. Ensaiávamos e tal. E eu lembro que nós mandamos essa fita aqui para São Paulo, na freguesia do Ó. Um homem chamado Donizete, ele era o dono de uma gravadora chamada TNT Records. Inclusive um tal de N. Dinaldinho, na época, gravava e gravou com a TNT Records. E quando nós mandamos a fita, ele gostou e falou: olha, eu quero gravar vocês. E a gente ficou muito feliz, né? Novo, né? Viemos para São Paulo, assinamos um contrato com a TNT Records e no ano de 1999 nós gravamos o primeiro disco. Eu novo, e começamos a cantar em alguns lugares em São Paulo, Freguesia do Ó, Reggae Night. Eu nem sei se esses lugares existem ainda. A Toco, na Vila Matilde, e vários lugares do Brasil nós cantávamos rap. Quando nós estávamos para gravar o segundo disco, já tínhamos gravado o primeiro com a TNT Records, nós rescindimos o contrato por causa de algumas promessas que foram feitas e até mesmo não foi cumprida. Mas aí eu comecei a me envolver com crime. Eu fazia já naquela época alguns assaltos e nós nos especializamos naquele tempo em fazer sequestros relâmpagos. E meu pai começou a perceber que eu comecei a chegar tarde em casa. Meu pai militar, para ele era muito estranho, mas sempre mentindo, né? Dizendo que depois do trabalho iria sair para algum lugar e tal, mas nós estávamos na verdade roubando. Montamos na época aquilo que se chama de quadrilha. Alguns palavreados aqui choca comigo assim, mas não gosto muito, mas dentro desse conceito do crime, esta é a linguagem. Montamos uma quadrilha tal. E naquele tempo eu conheci a Luciene, minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Ela era da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. A mãe dela, dirigente de ciclo de oração. Ela meio afastada, eu aproveitei e acabei afastando ela ainda mais. Ela dava o dízimo, de vez em quando no domingo ia para a igreja, dava oferta, estendia a mão na hora da bênção apostólica. Mas talvez se Jesus viesse, ela não ia não, ela ia ficar. Mas eu comecei a fazer um curso na época de radiologia médica no Senac. E eu roubava e fazia o curso. Eu lembro que quase perto do estágio, né, nós estávamos na etapa final do curso. Foi quando nós fizemos um assalto e o assalto tomou uma proporção muito grande em Campinas. E os policiais da Civil, eles invadiram o hospital onde nós estávamos para fazer o estágio, e eu não fui naquele dia já sabendo que eles poderiam ir lá. O pessoal do Senac ligou na minha casa desesperado, perguntou: o que está acontecendo? Você faz o curso aqui, a polícia invadiu o hospital atrás de você. Aí eu parei de fazer o curso, porque quando nós começamos a seguir caminhos tortuosos em nossas vidas, nós perdemos coisas que no presente não parece ser nada e que hoje faz muita falta para mim. Mesmo convertido, tem muitas coisas que eu abri mão por causa de amizades, por causa do crime, e que hoje eu olho para trás e esse tempo não volta. A oportunidade, ela não grita, ela sussurra. A oportunidade não arromba a sua porta, ela bate. Se você não estiver pronto para abraçar as oportunidades boas que Deus te oferece na sua vida, lá na frente você vai se lembrar e você vai se arrepender. Muitas coisas que aconteceram e marcaram a minha vida, tanto dentro da minha consciência, como no meu corpo, como tatuagens, por exemplo. Por muitas vezes eu quero ir a algum lugar e eu tenho que colocar camisa, muito sol, porque eu sei que causa escândalo em muitas pessoas. E são feridas e marcas que o crime fez na minha vida. Mas não só para mim, isso aconteceu também para a minha família, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão. Eu lembro que era um domingo, nós estávamos disputando o campeonato e nós estávamos participando de um sequestro e já não era mais relâmpago. Nós pegamos uma pessoa, colocamos dentro de um cativeiro e fomos para negociação, para negociar, para receber, na época era 1 milhão. Nós ligávamos na casa da vítima e não sabíamos que ele era sobrinho de um delegado em Campinas. Ele não disse nada. Ele ficou em uma residência, em um local em Campinas. Eu lembro que era domingo, 9 horas da manhã, disputamos o campeonato, era a semifinal do campeonato. A Luciene estava comigo no jogo, eu fui para minha casa, acabou o jogo, era mais ou menos umas 11 horas. Quando deu 11h30, eu cheguei em casa, meu pai tinha feito um churrasco, era comum
domingo no almoço em casa, minha mãe, minha tia, e meu pai olhou para mim e disse: filho, você não vai almoçar? Eu disse: não, eu não vou almoçar, eu estou saindo. Eu daria tudo para estar sentado na mesa com meu pai almoçar. Se você tem essa oportunidade de sentar na mesa com seu pai, com a sua mãe, sente, almoce com eles, o abrace e diga que você ama, porque tem coisas que passam, e essas coisas que passam, elas não voltam. Eu lembro que eu fui para o centro de Campinas com o pessoal que estava envolvido nesse sequestro, e quando de repente nós estávamos tomando cerveja, nós fomos para o Orelhão, e eu lembro que eu tomei um chute nas minhas costas. Quando eu caí, a divisão de sequestro tomou todo o centro de Campinas. O amigo meu, que era parceiro de BO, ele correu, deram alguns tiros na direção dele, ele caiu ao chão, o prenderam também. Resumindo, nós fomos presos no dia 16 de outubro do ano de 2005, era um domingo. Minha foto estava no jornal, eu fui para o distrito, não sabia como é que estava o mundo lá fora. Eu lembro que o tio desse rapaz que nós sequestramos, ele foi até a delegacia, ele olhou para mim e disse o seguinte, algemado, ele falou: olha, o meu sobrinho disse que vocês não agrediram ele verbalmente, nem fisicamente, que se isso acontecesse, nós iríamos matar vocês. Baixei minha cabeça e ele disse: conheço teu pai, rapaz, você envergonhou sua família, você vai ficar mais ou menos aí uns 18 anos preso, ele disse. Eu falei: quanto? Ele falou: 18. Ele falou: quem sabe você sai antes. Ele saiu de lá. Eu lembro que o jornal da cidade tirou fotos, passou na televisão, enfim. Quando foram nos levar para o distrito em Campinas, saindo da divisão de sequestro para o distrito, de relance eu vi meu pai e minha mãe chorando muito. Foi algumas cenas que marcaram. E dali nós fomos para o segundo distrito em Campinas. E ali no segundo distrito em Campinas, eu lembro que eu recebi 2 cartas. A Luciene mandou uma carta dizendo que estaria comigo até o fim. Até entendo, porque eu fui preso em um domingo à tarde já, e naquele mesmo domingo ela contou para a família dela e todo mundo ficou horrorizado. Mas ela foi na igreja à noite buscar uma palavra para saber o que ela iria fazer da vida dela. Pastor Wagner, que estava pregando naquela noite, Pastor Wagner disse o seguinte: Deus manda dizer, o deserto será difícil, mas pode entrar dentro dele, porque eu vou entrar contigo. Esse deserto pode durar 5 ou 10 anos, mas pode entrar, porque eu, Senhor, vou estar junto com você. Eu daria glória a Deus se ele falasse que o deserto fosse durar 2 anos, mas ele acertou, o deserto duraria 10, até porque Deus não erra. E eu recebi a carta, e aí eu pensei, bom, tendo uma mulher para me visitar, glória a Deus por isso, né? Mas eu lembro que quando eu conheci a Luciene, em alguns momentos eu ia na casa dela buscar ela para a gente sair. Eu lembro quando o irmão dela no portão disse o seguinte: olha, ela foi na igreja. Eu falei: igreja? Ele falou: é. E eu fui lá na igreja de moto esperar ela, e uma irmã saiu de dentro da igreja e falou: entra aqui. Eu não gostava de ir na igreja, né? Eu não gostava nem de crente, a verdade é essa. E aí eu entrei e fiquei lá sentado, não entendia nada que estava acontecendo no culto, mas uma irmã disse: um dia você vai vir aqui adorar a Deus neste lugar. Eu não entendia muito bem aquilo. No distrito chegou uma segunda carta, um carcereiro me chamou, me entregou pela grade, e aí era uma carta do meu pai. Uma sacolinha, um chinelo, uma bermuda, uma camiseta, e ele dizendo o seguinte: filho, não sei onde eu errei, mas não pense que está tudo acabado, eu também estou contigo nessa. Eu lembro que eu fui removido para a penitenciária 4 de Hortolândia, e nós fomos para o setor de inclusão. Quando você entra no setor de inclusão, você não é mais o Juliano. A partir daquele momento você é um número, mas é literal isso, porque eles dão uma matrícula para você. A minha matrícula é 391894, eu nunca vou esquecer, porque tem algumas coisas que Jesus permite você carregar.
como aquele que carregava a maca, o paralítico, como o Simão, que já não era nem leproso, que estava em Betânia, chamou Jesus para um jantar na última semana, e o texto vai dizer: Simão, o ex-leproso. Aliás, na mesa de Jesus todo mundo é ex, todo mundo carrega alguma coisa aí. E quando me deram aquela matrícula, tiraram aquela foto, e ali eu fiquei naquele setor de inclusão esperando algum tempo. Desci para o pavilhão e foi um choque, né? Quando eu vi centenas e centenas e centenas de pessoas dentro de um único pavilhão. Alguns levantando peso, outros jogando bola, outros jogando baralho, outros usando droga. E aí disseram: olha, a cela que você vai morar é a cela de número 3. Falei, tudo bem. Entrei naquela cela de número 3. E aí todo o procedimento que tem dentro da penitenciária, perguntam qual é o seu BO, de onde você veio, quem é você. Eu já conheci algumas pessoas. E quando eu cheguei, fizeram um convite para que eu entrasse na facção criminosa, que nós conhecemos como PCC, o primeiro comando da capital que atua dentro e fora do presídio. E aí eu aceitei o convite. A minha primeira visita foi meu pai e minha mãe. E aí meu pai, eu lembro que foi uma cena que me marcou muito. Quando meu pai entrou dentro da cela e eles trouxeram a comida dentro de tapuera, e ele sentou, é um colchão que, com linha de bola, porque tem um serviço na penitenciária que você faz bola, costura bola. A penitenciária faz esse serviço. E aquela linha de bola eles usavam para amarrar o colchão dobrado e colocam o nome disso de puff. E aí a visita ali senta, não tem banco para sentar, de vez em quando eles fazem um de madeira. Devido a rebeliões, aqueles bancos de madeira quebram e aí senta-se naquele colchão amarrado. E aí meu pai sentou e eu percebi que meu pai ficou um minuto em silêncio. E eu lembro que eu nunca tinha visto meu pai chorar. Meu pai ficou olhando assim para a cela e ele começou a chorar como uma criança. E aí eu dei um abraço e disse: pai, por que você está chorando? Ele falou: teu quarto. Ele falou: tudo que eu fiz por você. Eu não criei meu filho para vê-lo dentro de uma cela. Lembra do seu quarto, da sala de casa. Como que eu vou te ver aqui? Eu falei: aguenta firme. Minha mãe começou a chorar também. Os nossos erros e as nossas escolhas irresponsáveis levam a nossa família para sofrer junto com a gente. Se você não consegue pensar em você, pense naquele que te ama. Pensa naquele pai que saiu cedo para trabalhar e colocar o pão dentro de casa por você. E meu pai fez muito isso por mim, mas eu não dei valor. Meu pai foi embora e dentro da penitenciária 4 de Hortolândia, na outra semana, houve uma fuga. E quando você chega na penitenciária, Márcio, os advogados são os próprios presos, porque eles falam assim: qual é o seu BO? Eu falei: eu estou no sequestro, que era um 58, um 59 e um 57, extorsão, assalto e sequestro e formação de quadrilha. Aí ele disse assim: olha, você vai pegar mais ou menos uns 20 anos, os caras já te condenam. Eu falei: quanto? 20? Aí ele falou: mas a cela de número 8 está indo embora semana que vem. Eu falei: como? Eles cavaram e eles vão embora. Eu falei: tem como eu ir? Ele falou: não tem, porque você mora na cela 3. Se você pedir para mudar para a cela 8, eles vão perguntar o porquê que você está mudando. Você acabou de chegar, a polícia pode desconfiar e ir lá. Aquilo se chama tatu. Eles cavam de uma cela e eles vão cavando de baixo até sair lá do lado de fora da muralha. E eles conseguiram, e naquela noite foi 28 pessoas embora. Aí na segunda-feira invadiu o choque dentro do presídio. Foi a primeira vez que eu, nu, com mais de 800 presos, um sentado, encostado no outro, quase 4 horas sentado no chão, esperando eles da blitz, e os cachorros do choque latindo no nosso pescoço, babando, e se você falasse alguma coisa, eles te arrebentavam ali. Depois da penitenciária 4 de Hortolândia, houve a mega rebelião de 2006, não sei se você lembra, passou na televisão. Todas as penitenciárias do estado de São Paulo vieram para o chão. Depois dessa rebelião, nós fomos removidos para Piracicaba, no CDP de Piracicaba. A Luciene atrás de mim em Piracicaba. Quando eu voltei da penitenciária de Piracicaba para P5 de Hortolândia, eu ainda não havia sido condenado. Estamos em um período de sumário. E minha sogra mandou uma Bíblia para mim. E aí chegou a Bíblia, mas eu achava que era o seguinte: eu com a Bíblia, ela era fechada, eu nunca lia.
mas eu tinha a ideia de que se eu colocasse ela onde eu dormia, porque eu dormia no chão, era uma cela que cabia 12 e nós morávamos em 28. Hoje provavelmente deve estar morando em 44, 45, mas naquela época dormiam 2 numa mesma cama de concreto e colocavam um colchão no chão. Eu deixava minha Bíblia lá, eu achava que dava sorte aquilo, eu falava, agora eu estou protegido. Tem a Bíblia de vez em quando nos Salmos 91, de vez em quando nos Salmos 23. Mas a Bíblia eu nunca li ela. Quando teve essa mega rebelião e aceleraram os processos daqueles que estavam sumariando o BO, foi quando eu fui depor, e nosso depoimento, nós mentimos para a juíza. A advogada inventou uma história e parecia até verdade, que não era a gente e tal. Enfim, a juíza disse o seguinte: olha, se tivesse confessado, a pena seria mínima. Como vocês mentiram e tudo prova que foram vocês, eu fui condenado a 22 anos e 11 meses. Ou seja, condenado a 23 anos. Com 23 anos, naquele tempo, devido ao crime do Guilherme de Pádua, o crime hediondo não tinha direito à liberdade provisória, uma liberdade de semiaberto, você não tinha direito, era só liberdade condicional. Então eu fiz os cálculos, com 11 anos eu sairia a primeira vez para ver a rua, ver a minha família dentro de casa. Mas eu lembro que o William Bonner, no Jornal Nacional, ele disse o seguinte: o presidente da República assinou, e o pastor Oséias de Campos entrou com um pedido na Câmara, e foi aprovado que o crime hediondo passa a ter direito de 1/6 para poder sair de semiaberto. Bom, era 11, para mim já ficou mais ou menos uns 5 ou 6 anos, eu já sairia de aquilo que nós conhecemos como saidinha, saída temporária em dias de festividades para ver a família. Após a minha condenação, eu já não podia mais ficar em CDP, que é Centro de Detenção Provisória. Então eu fui para a Penitenciária 3 de Hortolândia. Já fazia parte da facção criminosa e nós orquestrávamos diversas coisas de dentro do presídio, que não é lícito aqui falar por vários motivos. Mas dentro da Penitenciária 3 de Hortolândia, eu tinha um vulgo, e esse vulgo está até famoso agora na televisão, esse vulgo, mas esse vulgo antes era meu vulgo era do rap, por causa que eu cantava rap e tal, eu tinha esse vulgo, o vulgo era do rap. E eu gostava muito de futebol dentro do presídio, né? Futebol e baralho. E eu lembro que quando eu fui jogar contra um outro pavilhão, a Penitenciária 3 tinha pavilhão A e pavilhão B, eu era do pavilhão A. Eu estou amarrando a chuteira Society para jogar, e tem um irmão crente, ele andava numa cadeira de rodas, mas de vez em quando as pessoas tiravam ele da cadeira de roda para ele tomar um sol, no banho de sol que nós tínhamos. Porque na penitenciária é mais ou menos assim: você acorda às 6 horas da manhã, a faxina ou o setor, que são presos responsáveis pela faxina, éramos nós naquele tempo, eu morava dentro do setor, nós limpávamos, outros presos serviam café. 8 horas da manhã abria o banho de sol, 11 horas voltávamos, limpava de novo, servia o almoço. À tarde tinha banho de sol, isso se tiver bom comportamento. Quando dava 4 horas fechava, 5h30 servia a janta, acabou. Então eu fui jogar bola, era na parte da manhã, e esse rapaz, esse irmão, ele estava do lado do gol. E quando eu fui amarrar a chuteira para entrar na quadra, ele disse assim: do rap, eu tenho algo de Deus para te dizer. Mas eu não engolia ver um crente preso falando de Jesus. Eu pensava assim: esse cara matou, esse cara roubou, agora esse cara vem falar de Jesus, para mim não dá. E aí eu olhei para ele assim, fingi que não ouvi, e ele falou: ó, eu sei que você é soberbo, ainda falou assim para mim, e você não acredita. Não tem problema, Deus manda te dizer, neste lugar aqui ainda, você vai pregar a palavra de Deus. Aí eu olhei para ele, desculpe a expressão aqui, eu falei: eu sou bandido, rapaz, vou pregar a palavra de Deus? Aí eu usei uma expressão: eu vou meter o louco de crente, sendo criminoso dentro de uma penitenciária? Para mim não dá, né? E aí fui jogar bola. Devido a mau comportamento dentro da penitenciária, alguns integrantes da facção criminosa foram removidos daquilo que nós chamamos de bonde, tá? É como uma lata de sardinha, você fica lá dentro
na mesma algema com mais 4. Aí todo mundo sai junto. Eu fui para a penitenciária de Casa Branca. Na penitenciária de Casa Branca, eu fui para o raio 2. E eu cheguei no raio 2, tinha mais ou menos 36 integrantes da facção. E de repente chegou lá um integrante da facção, que o vulgo dele hoje eu posso dizer, tá? Porque depois eu explico porque eu posso dizer o vulgo dele aqui. O vulgo dele era baianinho, era o São Paulino. Ele foi disciplina do pavilhão 9 na detenção. E ele gostava muito de mim. E ele chegou lá também. E nós estávamos no raio 2, ele falou o seguinte para mim. Ele falou assim, ó, do rap, nós vamos para o raio 3, porque tem um amigo meu de Mogi Mirim, e nós estamos com um plano de fuga. Ele já contratou uns meninos que vão fazer o buraco de fora para dentro. Eu falei, mas como que eles vão acertar? Não, tem um sensor, é como se fosse um GPS. Eles vão vir cavando de fora para dentro, em uma cela específica, e vai dar tudo certo. Eu falei, então vamos para o raio 3. Aí fomos para o raio 3. Só que eu pensava que eu estava indo para o raio 3 para fugir. Só que eu não sabia o que Deus tinha no raio 3. A Luciene sempre me acompanhando em filas e ainda mais eu agora, integrante de uma facção. Ela começou também a liderar fila, que eles chamavam de cunhadas, né? Tem essa expressão. A esposa do irmão do comando do PCC é chamada de cunhada. E aí a Luciene era cunhada naquele tempo. Ela organizava toda a fila com as cunhadas e com as mulheres que iam ver outros presos. Quando eu estava na penitenciária de Casa Branca, eu percebi que a Luciene começou a se desgastar um pouco com tudo isso. Sempre nas visitas ela falava mais de Jesus para mim. Só que eu não entendia muito bem essas coisas, eu não gostava, ouvia e tal, mas não conseguia entender e compreender algumas coisas. Já no raio 3, a Luciene falou o seguinte para mim, ela foi numa visita e falou, eu não venho mais te ver. Porque toda visita que ela ia, ela queria levar-o para o culto. Porque lá tem o culto, tem a cela dos irmãos da igreja, e os irmãos fazem o culto, canta hino da harpa, pega o violão, louva e prega a palavra. Aliás, não tem nada para fazer lá, a não ser ler Bíblia para os irmãos da igreja e orar. E eu falava, não, vou fazer o que no culto, né? E aí eu lembro que na visita ela tirava eu de dentro da cela, como eu não queria ir no culto, ela falava, vamos sentar aqui, só que a música dos louvores vinha. Aí chegou um dia que ela falou, olha, o negócio é o seguinte, se você não vai tomar uma decisão na tua vida, eu não venho mais. Falei, conversa, né, irmão? Falei, ela vai vir sim, né? Pois bem, ficou um mês e pouco, ela não veio mesmo, parou de vir. E eu estava com muita raiva. E aí estou na frente de uma cela do setor, dia de visita. Aí usei muita cocaína aquele dia. Que isso já era normal lá dentro, fazendo parte da minha vida. Eu lembro que o baianinho, esse integrante da facção, chegou em mim e falou, do rap, vamos lá no culto dos bênção lá. Ele chamava assim os bênção. Vamos lá no culto dos bênção. Eu falei, você está de brincadeira, né? Até você. Ele falou, mas o que tem no culto? Eu falei, que no culto? Os irmãos na rua roubando tudo, depois vai sair daqui e vai roubar de novo. Aí ele falou assim para mim, olha, o seguinte, a minha cunhada, a minha esposa, a cunhada, ela é missionária. Eu falei, sua esposa é missionária? Ele falou, é missionária. E eu descobri uma coisa, 85% de presos dentro do presídio são de famílias cristãs. A maioria foram batizados nas águas, até cantaram em igreja. E o baianinho falou, vamos para o culto? Eu falei, não vou. Ele falou, ela vai passar por uma cirurgia na cabeça, eu vou pedir uma oração. Por causa dele, eu fui. Sentei lá no culto e estou lá no meio dos bênçãos. E ele está do meu lado e de repente chegou um outro integrante, o fantasma, que é o André. Ele sentou do meu lado e estamos lá. E foi na cruz, e eu lembro os louvores, foi na cruz. Aí depois cantaram um outro hino da harpa, tal. Aí o irmão teve a oportunidade, eu lembro que falou sobre o Mar Vermelho. E uma irmã, que era irmã de um preso, e este preso era o pastor da igreja, daquele raio. Ela sentou assim, e ela ficou olhando para mim, né? E eu baixei a cabeça, porque no presídio você não olha para a visita de ninguém. Eu baixei a cabeça. Quando eu olhei de novo, ela estava olhando, mas o olhar era sério. Aí eu falei para o baianinho, a brisa da cocaína, eu fiquei encanado. Eu falei assim, ó, eu vou sair fora daqui, que aquela irmã fica olhando toda hora para cá. Ele falou, você tá louco? Ele falou, fica aí, você não vai sair não, isso é o demônio, ele falou. Eu falei, então tá. E aí eu fiquei lá. Ele falou que é o demônio, eu falei, então tá bom. E eu fiquei lá.
De repente o louvor pegou, os crentes começaram a pular e o glória a Deus, aquele Pentecostes, e eu vendo aquilo, olhando, eu falei, meu Deus. De repente essa irmã veio na minha direção, e ela na minha direção colocou o dedo na minha cara, e ela disse assim: assim diz o Senhor, Juliano, Deus manda te dizer, estou dando um basta na tua vida do crime, te chamo hoje para uma grande obra, vou te visitar entre dias, não se assuste, porque é Deus. Quando acabou o culto, quando ela falou isso para mim, ela foi embora, confesso, não sentia mais efeito de droga nenhuma. Saí com a cabeça meio baixa, meio com vergonha de tudo aquilo, porque todo mundo parou para ver. O baianinho encostou em mim e eu falei, ele vai zombar de mim. Ele falou, é do rap. Já era, hein? Eu falei, já era o que, irmão? Ele falou, já era. Eu falei, você está falando o quê? Aí o fantasma encostou do meu lado esquerdo e falou assim, nossa, Deus falou, irmão. Eu falei, você está de brincadeira, irmão? Eu vou ignorar essas brincadeiras aí, certo? Aí o baianinho falou assim, do rap, seguinte, Deus falou que já era. Eu falei, aqui é o crime, irmão. Você está de brincadeira? Eu já vou avisar, se vocês começarem com essas conversas, vai para as ideias. Aí o fantasma olhou para mim e falou o seguinte, do rap, deixa eu falar uma coisa para você. E aí ele me abraçou. Eu fui batizado nas águas, irmão. E eu frequentei cultos de adolescentes. Minha mãe é crente. Eu conheço a voz de Deus. E ele disse, nós estamos nessa vida aqui, eu queria ter ouvido o que você ouviu. Falei, por quê? Falei, porque eu não vou morrer na mão da polícia se eu ouvisse isso. Falei, por que não? Porque Deus falou que você é dele. Eu não sei o amanhã, ele falou. Ele falou, a gente não sabe. E fica tranquilo, ninguém está falando que é hoje. Ela falou que é dentro de alguns dias. Eu baixei a cabeça e falei, tá bom. Hoje, esse menino, ele é um dos finais daquilo que chama-se de sintonia geral. Oro muito pela vida dele, que um dia Deus faça a obra na vida dele. Depois daquele dia, nós sempre fazíamos reuniões. O PCC, o comando, nós fazíamos reuniões dentro de celas para resolver algumas coisas do pavilhão. E eu sempre era um cara meio radical, nervoso. Eu meio que humilhava os crentes, perseguia os crentes, porque tinha pessoas que tinham problemas com o crime, ia para a igreja. Tinha uns que iam porque Jesus chamou, e eu não aceitava essas coisas. Então meu coração era muito duro. E naquela semana, crente é inteligente, porque eles ouviram o que a irmã falou. Então o que eles fizeram? Começaram a jejuar, e depois eu fui descobrir isso, jejuar, e montou um grupo de 4 pessoas, e todo dia era um evangelizando. Eu não aguentava mais os crentes atrás de mim. Quando eles iam que eu ia ignorar eles pegavam um papelzinho e falavam assim, vou pôr no seu bolso, depois você lê. Chegava, era um salmo, era Isaías. Eu não aguentava mais os crentes. Nas reuniões eu não opinava mais, porque aquilo que nós chamamos de quieto, talvez você não vai entender, mas quieto é o seguinte: na cama que eu dormia de pedra, tem uma linha de bola, que ela é amarrada em um toquinho colado, o outro colado aqui, e você puxa um lençol. Aquilo se chama quieto, para ninguém te ver lá dentro. Eu tinha vergonha, eu pegava aquela Bíblia que minha sogra me deu e ficava lendo. Eu não entendia nada, mas quando eu lia a Bíblia, alguma coisa mexia dentro de mim, eu ficava bem. E naquela mega rebelião de 2006 que eu disse, eu não poderia deixar de passar isso aqui. Os policiais do choque nos tiraram nu e não deixam você levar nada, quando me mandaram para o CDP de Piracicaba. Então eu fui pegar o tênis, eles gritavam e diziam, bandido, preso, sem nada, pelado. Eu digo, nu, e com a borracha já para dar nas nossas costas. E eu falei, deixa eu levar essa Bíblia então. Ele falou, Bíblia? Você está de brincadeira? Um outro policial olhou e disse assim, deixa ele levar a Bíblia.
E quando eu fui passando no corredor, ele falou: espera aí, preso. Eu falei: vou tomar agora a borrachada. Quando eu parei e olhei para trás, ele falou assim: ainda você vai usar isso aí, viu? Ele tinha uns 2 metros, assim, um rapaz forte, crente. Eu comecei a ficar um pouco estranho no pavilhão, que um dia um integrante da facção, aqui não vou dizer o nome dele, tem motivos também, ele me procurou e falou o seguinte para mim: Fló do Rap, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Ele falou: tô percebendo você meio estranho. Eu falei: estão percebendo. Eu falei assim: não, eu tô normal. Ele falou assim: não, você não tá normal não. Cadê aquele violão lá? Que de vez em quando eu pegava o violão e tocava um rap. Aí eu falei assim: aquele violão eu nem sei, de vez em quando eu pego com os crentes, mas os crentes não emprestam mais, porque falou que o violão é santo. E para tocar rap não pode. Eu ia lá nos crentes, eu falava: me dá o violão. Aí eles ficavam meio assim: toma, vai. Só que chegou uma hora que eles falaram: não vamos dar mais, porque ele só toca rap e tal. E eu falei: o violão tá lá com os crentes, eles não querem dar. Não, pega lá para nós tocar um louvor. Mas era conversa, ele queria ver qual que era a minha. E eu falei: louvor? Você tá de brincadeira, irmão? Tocar louvor? E aí eles perceberam que eu também estava estranho, e eu percebi que eu também andava muito estranho. Então aconteceu o seguinte: eu conversei com o Baianinho, falei: Baianinho, e a fuga aqui, vai dar certo ou não vai? Ele falou: o seguinte, os meninos falaram que está tendo alguns problemas para alugar uma casa aqui para começar a fazer o buraco. Eu falei: certo, então nós não vamos embora. Ele falou: pelo jeito vai demorar. Eu falei: então é o seguinte, vamos comigo para o raio 1, porque lá tem o caminhão do lixo, a gente dá um jeito, toma a cadeia lá e vai embora no caminhão do lixo. Você tá maluco? Eu queria fugir de toda aquela sensação que eu estava sentindo. E aí eu fiz um pedido para ir para o raio 1 e consegui ir para o raio 1. Só Deus fazia isso. O integrante de uma facção criminosa ir para o raio 1, só Deus. Porque o raio 1 tem presos de semiaberto, que ganharam semiaberto também. Estavam misturados. E quando eu fui para o raio 1, eu fui morar numa cela com 4 pessoas, porque no raio 1 a cela era menor. Eram 3 camas, morava 4 ou 5. E quando eu cheguei no raio 1, eu já cheguei jogando bola, esqueci tudo aquilo que os crentes me falavam, aquilo que eu ouvi, que Deus falou comigo, eu deixei para lá. Era como se eu tivesse chegado na penitenciária aquele dia. 6 dias depois, quantos dias? Chegou o crente chamado Maicon, com o violão na mão, o pastor do raio 3, com mais 2 obreiros. Quando eu olhei, o pastor chama Daniel. O pastor Daniel, ele olhou para mim e disse assim: pensou que ia fugir de nós, né? Falei: miserável. E ele disse assim: ainda trouxe os obreiros, nós vai fazer uma grande obra aqui, viu? E ele me chamava de Juliano, ele não gostava de me chamar do vulgo. Eu: tudo bem. 2 dias depois, o irmão David, que mora em Piracicaba, um excelente diácono hoje, ele entrou dentro da cela e disse assim: eu tive um sonho com você. Eu falei: você teve um sonho comigo? Ele falou: tive. Ele falou: Deus me mostra. Quando ele falou Deus me mostra, eu falei: você sai daqui, cara, senão eu vou arrebentar você aqui dentro. Aí inclusive uns irmãos integrantes da facção falaram: mas que isso? Você não pode tratar o rapaz assim. Mas eu estava irado com os crentes. Aí ele falou: vamos lá participar da oração, porque tem oração todo dia cedo no presídio, os crentes fazem. Eu falei: não vou participar da oração não. Naquela noite, era mais ou menos 1h da manhã, eu tive um sonho que não foi um sonho. Hoje eu dou aula de teologia, e se algum aluno de teologia me contasse esse sonho, teologicamente ele dizer para ele o seguinte: irmão, vai orar. Só que a maneira que Deus atua foge do campo teológico. Tem coisas que Deus faz fora da nossa caixinha de conhecimento, até porque Ele é Deus. Eu tive um sonho que eu estava num gramado, mas era uma grama diferente, e tinha uns seres de branco que tocavam harpas gigantes. A melodia daquela música invadiu o meu coração, que eu senti uma paz. Sabe aquela paz quando você tem 10 anos de idade? Era essa paz. E eu acordei desesperado, e eu estava chorando, que eu parecia uma criança. Eu falei: poxa, um criminoso não chora numa cadeia. Aquilo me perturbou.
Fui no banheiro, lavei meu rosto, voltei correndo, deitei de novo para dormir. A mesma visão. E eu lembro que eu gritava e dizia o seguinte: então não me deixa voltar mais, deixa eu ficar aqui. Era uma paz extraordinária. Eu disse: deixa eu ficar aqui. Ninguém me respondia, eu não ouvi mais nada, mas era uma paz diferente de tudo que você pode imaginar. Só que quando eu acordei de novo, eram 3 horas da manhã, e eu chorando em lágrimas, e eu achei que eu estava ficando louco. Na linguagem do presídio, eu achei que eu tinha chapado. De repente eu escuto no meu ouvido: vai ser numa madrugada, não se assusta porque é Deus. Vai ser numa madrugada, oh glória, não se assusta porque é Deus. 3 horas da manhã eu fui no banheiro, voltei, peguei a Bíblia e abri. Não faz isso porque eu aconselho não fazer isso, mas eu abri para ler. O texto não é para nós, é para Israel. Hoje eu sei fazer o quê? Aquele texto mexeu comigo. Isaías 41:9. E eu marquei na Bíblia que minha sogra me deu. E o texto está escrito: tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei entre os teus mais excelentes, e disse: tu és meu. Eu marquei com a caneta, está até borrado, porque eu chorei em cima, fechei aquela Bíblia, fui no banheiro, voltei, desesperado. Desceu um negrão dessa altura, da 3ª cama. Ele chegou em mim, colocou a mão em mim e falou assim: e aí, irmão? Eu disse: o que foi? Ele falou: é a coisa mais bonita que você vai fazer, cara. Eu falei: mas o que eu vou fazer? Ele falou: faz o que está no teu coração. Eu falei: mas do que você está falando? Ele falou: fique em paz, eu sou afastado, eu sei o que está acontecendo aí dentro de você. Eu falei: você estava me olhando lá de cima, né, irmão? Ele falou: estava. Ele falou: eu te observo desde o dia que você chegou aqui. Faz o que tem que fazer. E ele subiu para a cama e foi dormir. Não consegui dormir. 5 horas da manhã, um rapaz que morava no setor chamado Taíde, mora no Padre Anchieta, mora na rua hoje, envolvido no crack. Ele passou na cela que eu morava e disse: vai ter reunião dos irmãos do comando, do PCC, na cela do setor. Eu falei: legal. Eu andava só de bermuda e de camiseta branca, aqui no presídio é só camiseta branca que pode. Peguei a camiseta branca, coloquei por dentro, igual os crentes lá dentro, com aquela calça caque, marrom. Coloquei a camiseta por dentro, peguei a Bíblia, coloquei aqui debaixo do braço. 2º andar da penitenciária de Casa Branca, eu desci com a Bíblia na mão. Parou o pavilhão. Eu ouvi os rapazes olhando e falando assim: ah lá, o irmão ficou louco. Outros falavam: o irmão chapou. Ah lá, irmão, com a Bíblia na mão, tá louco, irmão. E eu desci, eu sempre descia xingando, é futebol e tal, tumultuando. Eu desci quieto, cabeça baixa. Quando eu entrei dentro da cela, estava o baianinho. O baianinho tinha ido para o raio 1. Eu fui falar com ele, não aguentei, comecei a chorar. O baianinho falou assim: eu não falei para você, irmão? Eu falei: mas e aí? Ele falou: eu não posso falar nada por você. É isso mesmo? Eu falei: é isso mesmo. Depois que aquela irmã falou aquilo comigo, minha vida não foi mais a mesma. E Deus me chamou essa noite, baianinho. Ele falou: não, Deus te chamou aquele dia. É que Deus sabia que você iria relutar mais um pouco. O que você vai fazer? Quando eu fui falar, entrou o disciplina geral do pavilhão. Vou falar o nome dele aqui também. Polaco, lá de Mogi Guaçu. Eu lembro que ele entrou com shortinho azul, sem camisa, pronto para jogar bola. E ele falou: vai ter reunião. Quando ele olhou para mim, eu chorando, ele falou: tá acontecendo alguma coisa no rap? Falei: tá. Mas o que é? Com a cunhada, com a Luciane? Eu falei: não, é alguma coisa com a família, alguma dívida, alguma coisa, eu te ajudo. Eu falei: não, você não pode fazer nada por mim. Ele falou: o que é? Eu falei o seguinte: Jesus me chamou, estou indo para a igreja. Ele falou: o quê? Eu falei: estou indo para a igreja. Ele bateu no peito e falou o seguinte: se um dia Deus me chamar, eu vou também. Eu lembro de um menino chamado William. Ele me evangelizou desde o raio 3 até o raio 1. Não teve um só dia que ele não falou de Jesus para mim. As últimas palavras do William foram estas:
Jesus pagou suas dívidas. Você não tem nada com eles. Eu disse, como não? Eu assinei o estatuto. Eu fui apadrinhado, conceitos e linguagens do crime. Eu tenho padrinho da Zona Leste, de Campinas. Não dá para sair fora, cara. Ele falou, você vai sair. Eu disse, por que eu vou sair? Ele falou, porque Deus falou comigo semana passada. Eu falei, falou de mim de novo? Ele falou, não. Um pastor veio, que lá a Assembleia de Deus e alguns ministérios fazem o trabalho. Falou para ele o seguinte, Deus manda te dizer. Porque o processo dele estava emperrado. Ele estava quase para ir embora, mas o juiz não assinava. E o pastor falou para ele, Deus só vai permitir que o juiz assine o seu papel quando você ganhar uma alma importante aqui para mim. Aí eu falei para ele assim, aí você está evangelizando eu tenho que ir para a igreja para você ir embora. Ele falou, Deus falou. Eu falei, para mim entregar o estatuto para o PCC é um negócio, você não tem noção, cara. Não é assim, não dá. Por que eu falei do William? Porque quando eu fui para a igreja, eu queria morar com ele. Ele ganhou a liberdade dele. 3 dias depois que eu me converti. 1 ano depois chegou a notícia dentro do presídio. O William voltou para as drogas. Voltou para o tráfico. E o próprio crime que dava droga para ele vender é o mesmo crime que matou o William. Eu nunca vou esquecer dele. Eu nunca vou esquecer de um evangelista como o William. Isso mostra que nós podemos cair. Segure firme com Jesus. Você que é jovem, adolescente, que está aqui essa noite, segure firme nas mãos de Jesus. Este mundo aí fora nos odeia, Jesus disse. Ele pode ceifar a nossa vida e nós perder a salvação. Mas hoje eu estou aqui e tem um pouco do William aqui hoje. Evangelize pessoas que vão chegar onde você nunca chegou. Talvez você não vai chegar. Pessoas que você evangelizou vão chegar por você. Terá um pouco de você na vida deles também. O polaco disse o seguinte: nós vamos fazer uma reunião, então você vai falar para todos os irmãos do comando que você vai para a igreja. Eram 26 integrantes da facção. Falei, tudo bem. Eles foram para a cela do lado, fizeram lá uma reunião. Chegou lá um rapazinho e disse o seguinte: estão te chamando lá. Falei, meu Deus, tem que ser muito homem agora. Quando eu cheguei lá, estavam 26 dentro da cela, em cima de cama, no chão, tudo com olho desse tamanho me olhando. Aí o polaco disse: do rap quer falar alguma coisa. Enchi o pulmão. Falei, o negócio é o seguinte: enquanto eu estive com vocês, eu fiz de tudo que podia ter feito. Nunca tomei um puxão de orelha, nunca fui disciplinado, porque tem o tal do 90, né? Você toma disciplina, eles te dão 90 dias de gancho. E eu falei o seguinte: eu nunca tomei nenhum 90, que é um cartão amarelo, né? Mas eu estou entregando minha vida para Jesus. Eles disseram, o quê? Não, mas não é assim. Eu falei, bom, como é eu não sei. Jesus me chamou e eu vou. Pensando, se ele me chamou, ele se encarrega. Tinha um irmão integrante da facção, o vulgo dele era Punk. Ele olhou para mim e falou assim: mas peraí, você está saindo assim do comando desse jeito? Você tem alguma dívida com o comando? Lembrei do William. Eu disse: dívida eu tinha até agora. Mas por quê? Eu falei, porque os irmãos da igreja falaram que as minhas dívidas Jesus pagou na cruz. Ele falou, você está brincando? Eu falei, não estou brincando. Eu não devo dinheiro para ninguém, mas os meus pecados Jesus perdoou. Eles disseram, então é o seguinte: você vai para a igreja mesmo? É isso mesmo? Eu falei, é. Eles falaram, manda chamar o pastor. Chamaram o pastor, ele morava em São Paulo. Ele era integrante da facção chamado Japonês. Ele foi excluído do PCC e ele era o pastor da igreja. Pensa num homem de Deus. Quando o japonês chegou dentro da cela, eles falaram, pastor, cuida desse aí que ele não é mais rebelde, agora ele é ovelha. O japonês me abraçou e me levou numa capela na penitenciária de Casa Branca. Dobrei meu joelho lá, fiz minha confissão, colocaram a mão na minha cabeça, oraram, e eu chorava como uma criança.
Quando eu levantei, eu olhei para trás, essa penitenciária toda olhando. Agora era um problema, diga qual? Aqueles presos que eu pegava no pé para não usar outro vocabulário e tal. Agora eu sou ovelha. Agora é a vez de ser perseguido. Agora é a vez de ser crente. Ouvir, baixar a cabeça, como Jesus ensinou, manso e humilde de coração. Levantei outra pessoa. Cheguei nos irmãos integrantes da facção e disse: eu quero agora ir morar na cela da igreja. Eles falaram: não, você vai ficar uns dias lá na cela para a gente ver se é isso mesmo. Alguns pensavam que poderia ser efeito da droga. Eu lembro que eu fui para a cela e fiquei mais 3 dias lá. Fazendo o quê? Os crentes me diziam o seguinte: quer vencer na vida? Jejua, leia a Bíblia e ore. Eu orava 4 horas por dia, ficava 3 dias sem comer, lendo Bíblia todo dia. A primeira coisa que eu fiz: ler Bíblia, jejuar e orar. Eu lembro que os integrantes da facção foram na cela, chamaram um rapaz da cela e falaram: e aí, como é que ele está? Ele falou: irmão, eu estou preocupado. Ele falou: por quê? Ele não come mais. Mas e aí, não está comendo por quê? Acho que é aquele negócio dos crentes lá de jejum. Mas dá uns 3 dias. O irmão falou: vai morrer. Ele falou: não, mas está aí lendo Bíblia. Certeza, certeza. É crente mesmo? É crente. Pode deixar ir para a igreja. Aí os irmãos falaram: não, vamos esperar. Aí o baianinho um dia passou do meu lado e me chamou de canto. Já não tinha mais a mesma amizade, até porque trevas e luz já não combinam. Mas o baianinho me chamou de canto e falou: ó, os irmãos da sintonia geral chegou aqui e falou que não é para você ir para a igreja para esperar ainda uns 10 dias. Fica firme que logo você vai para a igreja. Eu falei: não, tudo bem. Deu 8 dias. A sintonia geral ligou dentro da penitenciária e chamaram para falar no celular de uma contraversão. Não pode falar no aparelho, principalmente crente. Mas eu tive que ir lá, a sintonia geral, todo mundo na linha, todos os irmãos, padrinhos e tudo mais, né? Aí eles disseram o seguinte: e aí, bênção? Eu falei: paz do Senhor. Aí eles disseram: paz do Senhor. Então, é isso mesmo? Eu falei: é, faz tempo. Beleza, seus padrinhos estão aqui na linha. Você vai servir a Jesus. Eu falei: já estou servindo, irmão. Você está abandonando a facção? Eu falei: estou. Aí um disse: o negócio é o seguinte, você está tomando uma decisão muito séria, porque se amanhã depois você olhar para trás e querer voltar, vai ficar ruim as coisas. Eu disse: o Deus que me chamou não permite eu voltar atrás e comer da mesma lama. Ele disse: mas tudo bem, mas se você voltar, você conversa com a gente. Eu falei: tranquilo, mas eu não volto. Vocês estão ouvindo? Eles disseram: estamos. Então é o seguinte, boa sorte, que Deus abençoe sua caminhada e seja feliz. Mas tem alguém aqui que está desesperado querendo falar com você. Eu falei: quem será, né? E aí, do rap: paz do Senhor, irmão. Eu falei: paz do Senhor. Quem é? Quem é? Você não me conhece mais? É o fantasma, o André. Eu não falei para você que eu conheço a voz de Deus? Que Jesus te abençoe e você seja uma bênção nas mãos de Deus. Eu falei: amém. Falei para eles: eu posso fazer uma ligação? Eles falaram: mas agora você não pode mais, você é bênção. Eu falei: eu precisava ligar para minha família. Eu tinha que falar para a Luciene que agora eu sou ovelha. Só que quando eu liguei para a Luciene, a mãe dela, que é do ciclo de oração, atendeu. Quando ela me ouviu e eu falei: paz do Senhor, ela começou a chorar e falar em línguas. Ela ficou 10 anos orando por mim, para Jesus fazer a obra. Nunca desista daqueles que você diz que não tem mais jeito. É verdade. Sabe quando a gente ouve assim que todo preso tem que morrer? De repente você está querendo que mate um Juliano lá dentro, que amanhã pode vir pregar para você aqui por 6 horas e ensinar a Bíblia para você. O único lugar na terra que um pedreiro ensina um empresário, um doutor sentado, é na igreja. O único lugar que um ex-presidiário inaugura o paraíso é na Bíblia. O único lugar que quem matou um egípcio, um foragido da justiça, se transforma legislador de Israel e diz: não matarás, é na Bíblia. Isso é graça, isso é graça, isso é evangelho. Evangelho não transforma diversidade, evangelho transforma caráter.
Só que a Luciene pegou o telefone, pastor, e me xingou de tudo quanto é nome. Eu falei, mas por que você está me xingando? Ela falou, seu mentiroso, você mente para todo mundo, agora você quer mentir para minha mãe? Não. Eu falei, eu estou falando sério, eu sou crente agora. Ela falou, você é crente? Eu falei, sou. Ela falou, então eu posso contar para todo mundo? Eu falei, pode. Aí ela viu que eu era crente. Ela falou, vou contar para todo mundo. Eu falei, pode contar para todo mundo. Eu tenho que desligar. Eu falei, domingo você vem para a gente conversar. Ela falou, tudo bem. Eu falei, mas já vem como irmã, como crente. Ela falou, amém. Aí liguei para o meu pai. Quando eu liguei para o meu pai, eu falei, pai, eu saí da facção e aceitei Jesus. Ele travou. Aí quando ele conseguiu falar, ele falou, você não está mentindo para mim não, né? Eu falei, não. Tem como você vir domingo? Ele falou, tem. Domingo meu pai estava lá. Quando ele chegou lá, eu comecei a conversar com ele. E ele não acreditava. Ele falava, não acredito, cara. Eu falei, é verdade. E segunda-feira eu estou indo morar na cela da igreja já, porque me liberaram. Ele falou, amém. Eu falei, tem um detalhe, eu queria que o senhor me ajudasse. Ele falou, no quê? Eu falei, o seguinte, eu preciso casar. Ele falou, como assim casar? Eu falei, casar, porque a Luciene vem me ver, agora eu sou crente, eu não posso ficar em fornicação. Mas que negócio é esse? Eu falei, os crentes me falou, tá na Bíblia. Fornicação é pecado. Mas peraí, mas você vai casar? Eu falei, é casar. Aqui dentro, eu falei, é. Só preciso que você vai no cartório, faça o meu papel, a gente faz uma procuração e eu tenho que casar. Porque falaram até que para pregar a Bíblia tinha que ser casado. Eu falei, amém. Então eu vou casar. Eu já gostava da Bíblia demais. E aí a Luciene recebeu meu pai lá na casa dela, e meu pai chegou lá e fez o meu papel. Falou, o Juliano pediu você em casamento, então eu tô pedindo aqui para você na frente da tua mãe. A mãe dela, crente, falou, para mim já são casados, porque 10 anos lá em fornicação junto, tá casado. Tudo bem, fez os documentos. Aí eu lembro que o oficial de justiça me chamou. Quando o oficial de justiça chama um preso, até o ateu ora, porque é algum processo que ele fez que vai cair naquele dia. O oficial de justiça traz os processos. Eu tinha muitos BOs, eu falei, é mais um, estou perdido. Quando eu cheguei lá, eu falei para o oficial de justiça, não é BO não, né? Ele falou, é BO. Eu condenado a 23. Eu falei, não vou sair mais desse lugar. Ele falou, ó, é um casamento. Ele falou, para mim é BO. Eu falei, para de graça. Eu falei, que bênção. Aí eu assinei, ele falou, você está assinando esse BO? Eu falei, esse eu estou. Assinei, bom, estou casado. Eu falei, e a minha esposa? Ela já assinou lá no cartório lá fora, e a gente foi pago para vir aqui, então você está casado. Você entrou no outro BO, numa outra prisão. Eu dei risada, eu falei, beleza. E aí eu comecei a ler Bíblia. Eu pedi uma Bíblia de estudo. Só para vocês entenderem, eu li a Bíblia 26 vezes. Eu fiz 14 cursos de teológicos básicos. Eu me formei em bacharel, mas dentro do presídio eu li a Bíblia das 8 da manhã às 10 da noite. Eu queria voltar para a penitenciária 3 de Hortolândia, porque eu sou de Campinas, Hortolândia é perto de Campinas. Eu fui falar com o diretor. O diretor olhou para mim e falou assim, eu não acredito que você está lá na igreja firme. Eu falei, pois é, eu estou. O que você quer? Eu falei, eu quero ir para perto da minha casa. O senhor não tem como me mandar de bonde para a penitenciária 3? Ele falou, não, você veio de lá, eles não vão te aceitar. Eu disse para ele, eles vão aceitar porque eu vou orar. Ele falou, você está firme mesmo, hein? Eu falei, tô, eu vou orar. O senhor pode me mandar? Ele falou, vou fazer o pedido. Eu falei, tudo bem. Eu desci, 3 dias depois eu tive um sonho que estava entrando na penitenciária 3 de Hortolândia pregando a palavra. 5 dias depois eu fui removido para a penitenciária 3 de Hortolândia. Vou acelerar aqui um pouco. Quando eu cheguei na penitenciária 3 de Hortolândia, que eu desci no pavilhão, todos aqueles que me viram sair de lá como integrante da facção, estão me vendo voltar com a Bíblia debaixo do braço, crente. E vem um irmão na cadeira de roda desesperado. Não falei para você do rap que você ia aceitar Jesus? Paz do Senhor, irmão. Falei, paz do Senhor, irmão. Eu cheguei lá, tinha uma cela da igreja com 12 irmãos. Começamos a fazer a obra. Começamos a ganhar alma para Jesus. Ganhamos tantas almas que o diretor da penitenciária deu mais uma cela para a igreja. Estávamos em 20 numa cela e já em 20 na outra. Eu dando aula de escola bíblica dominical, culto de doutrina, ensinando os crentes a Bíblia. Eu disse a eles assim, olha, nós precisamos fazer aqui um propósito de oração. Eles disseram, todos vamos fazer, nós estamos em 20. E aí o seguinte, cada um faz o seu pedido aí em particular, e nós vamos orar.
Só que é o seguinte, nós vamos ficar 3 dias sem comer, de jejum. Topa? Topa. Um ou outro lá falou, ó, eu vou beber água. Eu falei, não tem problema. 3 dias sem comer, tá? Quem aguenta sem comer e sem beber? Uns falou, nós aguentamos, então vamos embora. Segundo dia de jejum, eu fui chamado pela penitenciária, pelo diretor da unidade. Vocês estão fazendo greve de fome para me derrubar? Eu falei, não, nós estamos fazendo jejum. Jejum? Não, as marmitas estão voltando todas. Eu falei, não, mas vai continuar voltando até amanhã. Nós estamos em jejum. Ele falou, tudo bem. Meia-noite nós vamos entregar o jejum no 3º dia. E nós perguntamos uns para os outros, qual o seu pedido? Ser batizado com o Espírito Santo. Qual o seu pedido? Ser batizado com o Espírito Santo. Qual o seu pedido? Ser batizado com o Espírito Santo. Só teve um que pediu outra coisa. Eu disse, pelo menos um vai pedir para ir embora para casa. Eles diziam assim, não, nós já somos livres. A maior prisão é a espiritual da alma. E um disse, eu estou pedindo que minha esposa volte, porque ela me abandonou há 2 anos atrás, quando eu cheguei na cadeia. Meia-noite começamos a orar, entregando o jejum. Os ímpios da cela do lado começaram a gritar na ventana, pastor, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, estamos orando. Tem 3 aqui no chão esticado. O demônio pegou 3 do lado. O que eu faço? Eu falei, no nome de Jesus, levanta a mão aí e fala para sair. Não, mas eu não sou crente. Eu falei, o poder está no nome de Jesus, não em você. Ele levantou a mão, os demônios saíram e nós oramos. 17 irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Por que isso não acontece aqui? Eu pergunto isso. Por que aqui fora não acontece? Eu entendi. Sabe por quê? Porque lá nós morávamos em 20. A mesma calça, a mesma camisa. Se você assaltou um banco e tem milhões na conta, ou se você não tem ninguém, nem a família, o seu arroz duro, o feijão e a salsicha é a mesma para mim e para ele. O sofrimento é o mesmo, a cama é a mesma. Porque em Atos 2 aconteceu o mover, eles tinham tudo em comum. Quando não há vaidade de querer ser mais do que o outro, quando temos o mesmo sentimento e tudo em comum, ali não tinha do que se orgulhar. Por isso que quando hoje estou pregando no Brasil, tem gente que às vezes, inocente, não no pecado, mas inocente no falar, diz assim, você merece. Eu não mereço, isso é graça. Tem pessoas que me ligam, eu falo, olha, não vai dar para ir em tal lugar porque eu tenho agenda. O cara ficou metido, ele nem sabe de onde Jesus me tirou. Não tinha microfone. Eu pregava no pavilhão sem microfone. Quando eles me ligam e falam, você vai cobrar para vir? Eu fico tão triste. Você está brincando comigo, irmão? Não, mas nossa igreja é pequena. Eles nunca souberam. As pessoas aqui fora não me conhecem, nunca viram meu testemunho. Eles não sabem que eu esgoelava sem microfone, debaixo de sol, dentro de um pavilhão sem cobertura, para um monte preso, assassino, e vi eles se convertendo pelo poder da palavra. Quando eu falo sobre pecado em algumas igrejas, e geralmente adolescente faz aquele biquinho assim, sabe aquela cara de que não está gostando da mensagem? Ele acha que eu me incomodo. Eu preguei para traficante, assassino. Eu estou preocupado com o biquinho do irmão aqui fora, irmão, porque eu sei que é a palavra que liberta o homem. Sabe por que nós não nos corrompemos? Porque nós sabemos o que é a graça. E Jesus disse, quem é mais perdoado, ama mais. Jesus disse, quem é mais perdoado, ama mais. Se você não tem amor pelo Evangelho, pela tua igreja, pelo teu pastor, lá eu aprendi, sabe o que? A honrar meu pastor. Quando eu saí, o meu carinho pelos meus pastores, eu nunca fui rebelde com um pastor meu, eu nunca falei mal de um pastor meu. Pergunte por quê? Porque nós éramos submissos a policiais que nos batiam, carcereiros que mandavam calar a boca, a gente abaixava a cabeça. Um homem que vela pela minha alma, que ora por mim, eu levantarei a minha voz para falar o que dele? Se você aprender o que é ser submisso, isso honra o teu ministério. Na penitenciária 3 de Hortolândia, nós fizemos uma obra tão gigantesca que quando eu saí de lá, 3 celas eram da igreja. E foi o dia que eu ganhei meu semiaberto. Fui para o Ataliba Nogueira,
Cheguei na Taliba Nogueira, semiaberto, era a saidinha do Natal. Foi a primeira vez que eu vi a rua. Foi a primeira vez que o vento, quando abriu os portões, bateu no meu peito. Eu chutava pedrinha assim na rua. Plantas assim, eu pegava na mão quando eu saí. Não é para rio que eu vou falar agora. Eu já saí com uma agenda para pregar. Saí com uma agenda para pregar. A minha sogra conversou com o pastor, ele vai vir aqui contar o testemunho. Eu falei, não, testemunho não, eu vou pregar a Bíblia. Eu li a Bíblia 26 vezes, vou ficar contando testemunho? Aí eu cheguei para minha prima, porque todo mundo foi em casa almoçar, todo mundo feliz que eu estava na rua. E aí eu falei assim, eu fiz um esboço aqui no computador, eu preciso de um disquete. Ela falou, o quê? Eu falei, um disquete. Acho que os adolescentes que nem sabem o que é isso. Disquete? Eu falei, não tem disquete. Ela começou a dar risada, ela falou, Juliano, é pendrive. Não existe mais disquete. Eu falei, não existe mais disquete? Ela falou, não. Os carros diferentes, as pessoas diferentes. Os meninos que tinham 8 anos estavam com 18, passando por mim, me abraçava e dizia, não acredito, cara. Só que eles casados, com casa, e eu só com Jesus, é o suficiente. Saí sem serviço, sem saber o que ia fazer. Fiquei na saidinha, preguei, voltei. E aí colocaram uma tornozeleira eletrônica no meu pé quando saiu a tornozeleira eletrônica. Só que a penitenciária da Taliba Nogueira, que é um semiaberto, eles sabiam que eu era integrante de uma facção e eles não acreditavam na mudança. Fizeram de tudo para mim voltar para o presídio. A tornozeleira deu problema em várias pessoas e deu problema no meu serviço. Quando eu cheguei, eles olharam a tornozeleira e falaram, fica aqui no pavilhão disciplinar. Eu falei, mas por que no pavilhão disciplinar? Não, fica aí. Pedi para um amigo meu ligar, porque lá tinha um orelhão, viu? Tem orelhão lá, tá? Ligaram do orelhão pro meu advogado, ele foi lá, ele falou, olha, eles estão querendo mandar você de volta pro fechado. Eu falei, eu não acredito. A Luciene estava para ter a Ana Júlia. A Luciene estava grávida e teve a Ana Júlia. Eu voltei pro fechado. O promotor pegou minha pasta carimbada, integrante de facção, ele não quer saber se sou crente, não acreditam nisso. Eu fui pro fechado de novo. Para onde eu voltei? Penitenciária 3 de Hortolândia. Imagina eu voltando para aquele lugar. Cheguei lá, estavam as 3 celas da igreja. E o crime em cima da igreja, querendo pegar a cela da igreja, porque eles estavam morando 6 em uma, 8 na outra e 12 na outra. Alguns voltaram para o crime, outros foram removidos e ninguém ganhava ninguém para Jesus. Quando eu cheguei na penitenciária 3 de Hortolândia de novo, eu recebi uma carta. Pastor Aparecido Tatajuba. Ele ficou 23 anos dentro do sistema penitenciário. Ele foi pastor em várias penitenciárias, está bem hoje na rua, pastoreando o seu próprio ministério. Ele mandou uma carta para mim, quando eu abri a carta, sabe escrito o seguinte: entre tantos que tinham aqui no semiaberto, Deus escolheu você para voltar e fazer uma obra. Quando eu li aquilo, eu falei, não, é brincadeira. Escolheu eu? Justo eu? Tem coisas que a gente não entende hoje, mas depois a gente vai entender. Quando eu voltei para a penitenciária 3 de Hortolândia, eu tinha lido a Bíblia mais ou menos umas 18 vezes até aí. Eu falei, não tem nada para fazer aqui, vou ganhar alma para Jesus e vou ler a Bíblia mais vezes, o tanto que eu puder. E foi nesse ler mais vezes, eu estudei mais vezes, foi quando eu conheci na rádio o programa do César Cavalcante, e eu conheci alguns programas, e eu comecei a sonhar com alguns lugares. E te digo, todos os lugares que eu sonhei, Deus me levou lá, me honrou. Hoje eu estou, e Jesus fez isso. Mas eles não sabem de onde eu vim, quem eu era e o que Jesus me fez tornar. Saí da penitenciária 3 de Hortolândia, deixamos 5 celas de igreja. Coloquei o ministério da Assembleia de Deus lá dentro, para tomar conta deles. E ganhei meu semiaberto de novo. E quando eu ganhei o semiaberto de novo e fui para a penitenciária 1, eu ganhei o processo da tornozeleira. Comprovaram que eu estava certo. Só que o tempo que eu fiquei esperando era o mesmo tempo de lapso de novo para ganhar o semiaberto de novo e fui para a penitenciária 1. Cheguei na penitenciária 1, continuei pregando a palavra e vi integrantes de facção entregando papel, vindo para Jesus, e vi jovens que eram crentes entrando na facção criminosa.
e da P1 de Hortolândia no ano de 2015, 10 anos depois, eu ganhei minha liberdade. Saí por aqueles portões. Espero um dia voltar lá para pregar o Evangelho. Eu tenho que esperar ainda mais 2 anos para que isso aconteça, eu não posso ir. Mas eu já falei com Deus que eu quero voltar lá e pregar o Evangelho. E dizer que lá dentro tem várias pessoas que podem chegar muito mais além do que eu cheguei. No dia que eu saí, minha mãe estava doente. E ela ficou quase 4, 5 anos doente, com Parkinson. Ela teve um atrofiamento no cérebro. E ela esperou até o dia de eu sair do presídio. Ela se converteu. E quando eu fui ver ela no hospital, que eu falei para ela no ouvido dela: mãe, eu saí de liberdade. No outro dia, minha mãe faleceu. Há quem diga que ela só estava esperando eu sair para Deus a levar. Perdi minha mãe, aí falei, que dor. Mas nunca pensei em voltar atrás, retroceder, porque eu sou um pecador salvo pela graça. Passei tantas coisas que vocês não acreditam, e aí nós ficaríamos aqui horas e horas. Agora a minha luta era outra. A outra luta é mostrar dentro do ministério que você não é igual àqueles que saíram e voltaram. As pessoas não acreditam em você, é verdade. As pessoas não acreditam. São poucas pessoas que acreditam. Outras são desconfiadas. E eu entendo, vários saíram e voltaram de novo. Vocês devem conhecer alguém que saiu, de repente pregou aqui, de repente saiu no jornal, voltou preso de novo. Tem vários que fizeram isso. E eu entendo isso. Aguardei o processo. O ministério iria reconhecer o meu ministério, que eu fui consagrado lá dentro. Fui para um crivo, tive que ficar 1 ano e meio esperando. Os pastores olhando e dizendo, vamos esperar para ver. Nunca acelerei o processo. Sabe por quê? Porque um dia um pastor disse para mim, olha, no momento você não vai poder sentar aqui com a gente. Mas ele não sabia que nós não tínhamos lugar nem para sentar lá dentro. Eu nunca fui preocupado com cadeira, irmão. E ele falou assim, você vai ter que ficar sentado ali embaixo como membro. Eu falei assim, membro entra no céu? Ele falou, entra. Eu falei, então pode deixar lá na porta. Eu nunca me preocupei com esse negócio de pastor, e as coisas foram acontecendo. E aí o seguinte, eles te chamam para pregar ali, e aí você prega. E aí eles falam, meu, que cabeça esse cara tem? É porque eu fiquei 7 anos, 6 anos lendo Bíblia. E aí eu estou dando aula para eles. Seminário, eles me chamam, dou aula para eles. Reconheceram o meu ministério. Graças a Deus meu pastor me ama. O ministério confia em mim. Viajo o Brasil todo. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na minha família. A Ana Júlia cresceu. Rapidinho, só um testemunho da Ana Júlia aqui, já vou entregar o microfone. Quando a Ana Júlia nasceu, ela foi ser apresentada no presídio, na igreja Nataliba Nogueira. Quando ela foi ser apresentada, ela foi na mão de um presbítero, e um pastor colocou a mão aqui no pescoço dela e disse, essa menina, ela vai louvar a Deus. Tudo bem. Algum tempo depois, foi constatado que a Ana Júlia poderia ter hipertiroidismo, exatamente na garganta, né? E aí eu lembrei do que o pastor falou, falei, não é possível. E saiu no exame do pezinho, né? Que tem que tomar remédio para a vida toda, tal. E lá no presídio a gente falou, a gente vai orar. O pastor falou, vamos orar. A gente colocou em oração essa causa. Foi quando ela foi para PUC em Campinas, e aí fez o exame, ela não tem nada. Fez outro exame, ela não tem nada. E a Júlia ama louvar a Deus em casa e cantar, porque Jesus é bom e Ele cumpre o que Ele fala. Lembre disso que eu estou te dizendo aqui agora. Neste momento, dentro de uma cela no presídio, um cara que roubou, que matou, Jesus pode salvar a vida dele. Em Campinas, às vezes eu passo do lado de pessoas que eu falo, meu Deus, essa pessoa não quer nada. E aí eu lembro, falo, como ele não quer nada? Você também não queria. E Jesus fez.
precisamos sair dos portões para fora da igreja, porque tem muitas pessoas que poderiam estar aqui contando o testemunho dela por causa de uma pessoa que falou de Jesus para ela. Essa responsabilidade é nossa, essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. Sempre alguém diz para mim escrever esse livro. Se eu não gosto de contar testemunho, quanto mais escrever um livro falando disso. Mas pode ser que eu comece a escrever e o título já tem: A Graça Traz as Grades. Sabe por quê? Porque não há um lugar nessa terra aonde a graça não pode recuperar e trazer alguém de volta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido, sei que é um lugar bem sossegado, onde o amor e a verdade sempre andarão de braços dados, onde o bondoso e convertido buscam a mesma afinidade de adorar um Cristo tão querido e viver apenas na verdade. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Um dia em que muitos não esperam, o céu como cortina se abrirá. Veremos Jesus Cristo face a face, em glória todos salvos subirão. Desperta, amigo, enquanto é tempo, pois breve tudo irá acontecer. Venha Jesus Cristo hoje mesmo, e uma vida nova irás viver. Sei que esta palavra é verdade,